Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Ó Senhor Jesus, invoco a Tua presença para que eu possa Te servir com coração agradecido, com amor. Permaneça comigo, Senhor, e abençoa todos os meus projetos, trabalhos, minha vontade de fazer o bem, e que tudo o que eu fizer, até mesmo as pequenas coisas, tudo seja feito segundo o Teu amor. Renova as minhas forças e dai-me um coração generoso para atender com muito amor às pessoas. Especialmente, Senhor, dai-me uma fé profunda para que eu acredite, acolha e ame a Tua palavra, para que esta possa produzir frutos de vida em mim. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia, meu amparo durante todo este dia. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse dia celebramos a memória de Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula. Hoje é o dia do perdão de Assis, que São Francisco pediu ao Senhor numa visão que todos aqueles que fossem a capelinha da Porciúncula pudesse receber a graça do perdão. E no Evangelho de hoje, de Mateus, ouviremos o relato da multiplicação dos pães, em que todos comeram e ficaram satisfeitos, saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Recolheram, não jogaram fora, não desperdiçaram. Eis outro aspecto a ser meditado no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Basta olhar as estatísticas e teremos uma ideia do desperdício de alimentos no mundo todo, em geral, e no Brasil em particular, com suas consequências. As estatísticas também nos mostram o número de pessoas que passam fome no mundo e quais são as regiões mais afetadas por falta de água e de alimentos. Sabemos de tudo isso, talvez só não saibamos deixar de desperdiçar. Evite o desperdício e tenha um pouco mais para poder partilhar com quem não tem nada. Ouçamos o que diz o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões e todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto do Evangelho? A multidão está faminta de pão e vida. É na partilha que o ser humano encontra alegria e solidariedade. Procure ler o Evangelho com os ouvidos atentos a essa mensagem. Logo após a narrativa da decapitação de João Batista no banquete da morte,
Mateus narra o banquete da vida. Os convidados de Herodes eram os grandes, enquanto os de Jesus eram os pobres, os humildes, os últimos da sociedade. Jesus não é fanático, não pretende enfrentar imediatamente a Herodes, mas também não é fatalista, deixando que as coisas corram como estão. Ele continua fiel à missão de servir o seu povo, reúne e alimenta as multidões sofredoras, realizando os sinais de um novo modo de vida e de anúncio do reino. A Eucaristia é o sacramento dessa presença de Jesus, lembrando a missão a que nós, cristãos, fomos chamados. Partilhar o pão e recolher as sobras constitui a ordem de Jesus. O modo de fazer isso depende de cada um de nós. O que o texto diz para você hoje? De que modo a palavra de Deus provoca você? Você acredita na força da partilha? E quais pães e peixes você tem para partilhar no dia de hoje? Jesus, com tudo o que é e representa, é o único que pode satisfazer a fome radical de viver com plenitude para sempre. Somente Jesus pode alimentar o amor e a presença que necessitamos para superar todas as dificuldades. Somente Jesus, com tudo o que é e representa para o cristão, pode saciar nossa insaciável sonho de felicidade, de busca de Deus, nosso saciável sonho de felicidade. Ele é o pão descido do céu que contém todo sabor. Este pão que contém todo sabor é que celebramos sacramentalmente em toda missa, toda a Eucaristia. A certeza de que em Jesus Deus nos deu um pão capaz de saciar nossa fome de vida e nosso desejo de felicidade. Uma coisa positiva que podemos aprender dos discípulos é a sua atitude de dar-se conta das necessidades dos que estão ao redor, neste caso, da multidão faminta. É uma boa lição para o nosso tempo em que existe evidentemente uma tendência ao individualismo. Com frequência passamos indiferentes para os que nos rodeiam sem captar a problemática que podem ter. A frase "problema não é meu, o problema é seu" é bastante perigosa para uma convivência mais humana e cristã. Do ponto de vista cristão, tal postura é absolutamente insustentável e impensável. Também hoje, conserva a atualidade do mandamento dado por Jesus. Vós mesmos deveis dar de comer à multidão faminta. Nós que participamos e partilhamos o pão da Eucaristia devemos estar dispostos também a partilhar o pão material. O que o texto leva a dizer a Deus? Com a oração do Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor que nos conceda o pão de cada dia e a nós e a todos os que dele necessitam. Que saibamos ser fraternos e que nosso coração compreenda o dom de partilhar. Ó Pai, abri meu coração para a solidariedade, a fim de que, diante de meu semelhante necessitado, eu sinta a alegria de partilhar com ele o que me deste. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Que hoje nós possamos lembrar sempre de partilhar e não desperdiçar o alimento. Partilhar a nossa vida, as coisas que recebemos de Deus. De graças recebestes, de graças deveis dar.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.